Ei, gente, voltei. Voltei, vamos lá. Agora vai. Voltei. Voltei, gente bonita. Olá, Núbia, tudo bem? O tema da nossa live de hoje é educação e inclusão, educação de surdos. Aí, ai, a Thali veio. Aí. Vamos. Ê! Tudo bem? Deixa eu vir mais pra cá. Aí, Eu vou só conseguimos! tentar aumentar o meu volume, porque. Peraí. Deixar no máximo aqui. Ai, que legal! Conseguimos, tudo bem? Tudo bem. Ai, que Primeiro, ótimo! primeiro Muito agradecer o convite desde já. Estou interpretando aqui para a Adri já. ótimo. Ai, Adriana, eu que agradeço imensamente, tá? A sua receptividade em estar aqui falando comigo no meu canal, Tarsila Anitta. Muito obrigada, porque o tema, né, da nossa live, Educação e Inclusão, é um tema que urge comentarmos, conhecermos, né, e aprendermos, principalmente com uma pessoa como você, que é consultora surda da TV Educação de São Paulo. Se apresente para a gente, fala um pouquinho, Adriana, é, quem é você, o que que você faz? Por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Aline. Fiquei muito feliz em participar dessa live. Estou um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu participo, eu não estou acostumada. Assim, eu participo sempre no Facebook, no Instagram, eu sou nova, muito nova. Ótimo. Mas é um prazer poder falar sobre esse tema com vocês, sobre inclusão, né? Porque assim é algo que faz parte da minha história desde sempre, né? E eu quero contar um pouco para vocês agora, né? Esse é o meu sinal. Meu nome é Adriana, esse é o meu sinal. Eu nasci surda, Esse, né? É o sinal, é assim, isso. Eu tenho também primos surdos, né? Já são casados. tá. Eles têm 3 filhos surdos também, os meus primos. E aí, nasci surda, mas assim, eu cresci na oralização, né? Isso era muito forte na minha família, né? Essa Ah, influência da isso que eu oralização. ia perguntar. Isso que eu ia perguntar. Você sempre estudou, Adriana, em escola regular? Ou você estudou em escolas como a Ellen Keller? Como que foi o seu processo de educação escolar? Ótimo, ótima pergunta, Aline. Eu adorei a pergunta. Eu gosto de falar muito sobre isso, porque quando eu comecei a estudar numa escola regular, junto com ouvintes, era uma escola inclusiva, mas inclusiva de verdade não era, né? Porque só tinha eu me sentia muito sozinha, eu não tinha amigos, né? Ai, Era um lugar, para mim, que era muito triste, né? Sempre que eu acordava, na hora de eu acordar para ir para a escola, eu ficava triste, eu ficava assim, aflita, incomodada. Eu não gostava de ir para a escola. Essa é a verdade, assim, eu não gostava da escola naquela época, né? E também, mas eu tive uma experiência positiva também, né? Porque o meu irmão estudava junto comigo na escola, né? Numa outra escola, e eu me sentia segura junto com o meu irmão, ah, porque ele era mais velho, né? Então a gente ia junto. E depois, né, teve um momento que o meu irmão, ele foi para o ensino médio, porque ele era mais velho, eu fiquei sozinha de novo, e aí eu precisei realmente aprender, né? E eu tive sorte também, porque eu estudei na prefeitura, era uma escola da prefeitura, junto com ouvintes, né? Na sétima, na oitava, e eu estudei aí novamente junto com meu primo, né? Então, o meu irmão e meu primo me ajudavam muito, me ensinavam muito as disciplinas, eu conseguia
vencer algumas dificuldades com a ajuda deles, né? Eles tinham muita paciência comigo. Mas, assim, em relação à escola mesmo, era muito difícil, porque só um professor ou outro sabia Libras, não tinha nenhum tipo de atendimento em Libras para os surdos. E parece que eu me sentia assim, parece que o surdo era uma pessoa problemática, era um problema dentro da escola. A sensação que eu tinha era essa, de que eu era um problema da escola, o professor era perdido, não sabia como me ensinar, né? Então, assim, como que eu aprendi a ler e a escrever, por exemplo? Foi a minha mãe que me ensinou, não foram os professores. Não foi. Mentira, jura? Foi a sua mãe? Sim, sim, foi a minha mãe. A minha mãe, e como que ela fez isso? Ela percebeu, né, que eu não sabia ler, que eu não sabia escrever, que eu não conseguia mesmo. E a minha mãe teve uma ideia, né, que ela tinha uma amiga na sala que conversava com ela, era amiga da sua mãe? Uma amiga de saga, né? Eu pegava a apostila da minha amiga de sala, o caderno, e aí eu copiava tudo, né? E aí, quando chegava em casa, minha mãe me ensinava com aquele conteúdo, né? E aí, por Sim. exemplo, eu estudava à tarde, né? 1 até às 5 era o meu horário de escola. Às 5 horas eu ia embora. Aí eu ia para casa da minha amiga, pegava o caderno dela, copiava, né? Português, matemática, história, geografia. E quando eu terminava, eu voltava para minha casa, dormia. E aí, de manhã, a minha mãe pegava o caderno e me ensinava com aquele conteúdo que eu copiava. E assim, na verdade, assim, eu sou muito grata à minha mãe, porque ela me ensinou. A minha mãe foi pedagoga de verdade, né? Ela nunca teve nenhuma Sim. formação, mas, assim, uma experiência dela mesmo, um esforço dela em me ensinar, né? E também, assim, eu nunca fiz fono, né? A minha mãe também que me ensinou a falar. Ela percebeu que eu usava o aparelho, percebeu alguns sons, né? Porque, assim, ela tinha 3 filhos surdos, então não tinha dinheiro para comprar aparelho para todos, para pagar, né, para os 3 filhos, pagar fono para os 3 filhos seria muito caro. Sim, Só meu pai imagino. trabalhava nessa época, então por isso que a minha mãe também teve essa ideia de pagar uma fono. Ela sentava, acompanhava a fono, né? E aí o trabalho da fono, quando chegava em casa, ela fazia com os outros filhos, com os 3 filhos. Ela treinava, a gente treinava a fala, o aparelho, né? O barulho com os aparelhos. Era o jeito da minha mãe, e ela conseguia fazer isso. Então, assim, foi uma experiência muito bacana que eu tive. Mas, assim, Legal. voltando ao tema da educação, né, eu fico muito preocupada, porque a minha experiência não foi positiva dentro da sala de aula, não foi. Mas foi passando o tempo Sim. e eu resolvi, assim, escolhi, foi quando eu fui escolher minha profissão, eu fui pensar, mas como eu sou surda e eu tive essa experiência negativa com a escola, e é algo que eu queria mudar. Que foi uma Então, experiência traumática, né? Eu imagino, porque você tinha que estudar dobrado, você teve professores despreparados, então, assim, nossa, Adriana, você foi guerreira, porque, cara, é dificílimo esse processo de pegar, refazer caderno, enfim, eu imagino. realmente não é fácil, viu, Aline, né? Eu tenho uma filha surda, ter um filho surdo, né? A minha mãe, a minha família me ajudou, mas tem uma coisa assim que eu posso compartilhar com vocês, né? Quando eu comecei a trabalhar como professora, eu nunca tinha tido contato Ai, com língua de sinais. Eu tinha 22 anos, né? 23, 22, ah, 22, 23. E eu não tinha. Nunca, foi a primeira vez que eu tive contato com a Libras. Foi aí. E aí foi quando eu entrei na comunidade surda. E foi nesse momento, Aline, que a minha vida mudou assim para melhor. E eu, assim, ai, que eu bom. resolvi. É esse o caminho que eu quero. Quero trabalhar na área da educação, porque é o que eu acredito. E eu acredito que os surdos têm capacidade, né? E aí eu comecei assim no atendimento com surdos,
né? A usar a língua de sinais. E isso me mudou porque tem uma coisa que, assim, eu aprendi a falar, eu falo bem, mas eu não entendo eu não entendi algumas palavras que eu falava, eu não entendi alguns contextos. Eu tinha dificuldade, às vezes, por exemplo, quando eu tinha uma palavra que tinha um outro significado, eu entendia outra coisa. Então, isso Sim. E Adriana, e a dificuldade se deu porque você começou a aprender a língua de sinais com 22 anos? Você acredita que hoje, por exemplo, se a criança hoje aprende como primeira língua Libras, a dificuldade se atenua ou não? Porque a sua primeira língua, então, foi o oralismo, né? A sua primeira língua, né, Adriana? isso, vou explicar, Aline, sobre isso. Primeiro eu aprendi a falar, né? A oralizar. Mas, no momento que eu tive contato com a língua de sinais, e aí eu entendi o mundo com clareza. Eu tive um entendimento claro. Entendi. São duas coisas diferentes, de uma compreensão de mundo, né? Primeiro, assim, enquanto eu usava a oralização, é como se a gente fosse um papagaio, sabe? A gente fala, a gente repete palavras, repete frases, repete, a gente se comunica, ok. Mas eu não tinha contexto, eu era muito perdida nisso. Então, eu tinha problema de comunicação mesmo sendo oralizada, mesmo sabendo falar. E aí, depois, quando eu tive contato com a língua de sinais, nossa, assim, parece que o mundo, parece que se abriu um mundo novo, parece que eu nasci de novo no momento que eu conheci a língua de sinais. Porque, por exemplo, eu gostava de música antes, eu colocava o aparelho, eu gostava de música, mas é a letra. Nada para mim, significava nada, né? A língua de sinais me ensinou que a letra, o contexto, a história da música, e eu fiquei, uau, gostei muito mais, claro, de música. Outra coisa também, né? Antes, quando eu oralizava, eu ligava a TV, ficava passava de canal para o outro, na legenda eu não conseguia acompanhar. E aí, quando eu comecei a entender, ver com a intérprete de Libras, eu comecei a entender e sentir medo, sentir emoção quando eu assisto a TV. De A língua de fato. sinais, parece que a língua de sinais me deu emoção, sabe? Me proporcionou isso. Então, são experiências muito diferentes. A oralização, a comunicação com os ouvintes, ok. Dava, era algo possível. Mas a comunicação com a língua de sinais, com os surdos, né? Ou com os intérpretes, com a interpretação, nossa, me sinto muito mais confortável linguisticamente. Sim. E você é professora, né, Adriana? Você é professora, você é pedagoga. Depois que você aprendeu Libras, aos 22 anos, você cursou uma faculdade de pedagogia, suponho, como que foi? Isso mesmo. Eu comecei a estudar pedagogia, né? Me formei em pedagogia. Eu escolhi isso Ai, porque que legal! eu queria muito. E eu trabalho hoje na Prefeitura de São Paulo, né? Olha, sim. É a escola N. Sullivan, na escola que eu trabalho, uma escola da Prefeitura de São Paulo. Né? Foi o meu primeiro trabalho como professora, né? E essa escola é uma escola bilíngue. Ai, que legal! Quando eu entrei, eu aprendi melhor a língua de sinais e comecei a ensinar para os surdos, né? Comecei a dar aula para os surdos. Mas sabe o que é engraçado? Assim, eu fiz, quando eu fiz uma prova de concurso, né? Eu passei, fui aprovada. Mas o médico falou assim, não, você não tá habilitada, não. Você é surda, você não tá habilitada para ser uma professora. Eu falei, mas eu vou dar aula para Ai, todos. meu Aí ele falou, não, Deus! não pode. Então, assim, foi um conflito, foi algo muito conflituoso, Mas porque faz tempo, gente, mesmo que horror, mesmo com a Lei 10.436, que é de 2002, né, que a gente sabe que foi um avanço, né, para a inclusão da comunidade surda, inclusive da educação, né, da Libras. Mesmo com isso, que absurdo, né, esse médico, gente. mas eu entrei no concurso no ano de
Foi em 95, ainda não tinha lei, certo? Então, eu Ai, tive, já foi em 1995. Então, assim, realmente, foi nesse contexto, né? Por isso. Mas aí eu lutei, né? Tive apoio da escola e mudou e eu consegui entrar. Né? Então, já há 16 anos que eu trabalho nessa área como professora bilíngue, né? Nessa escola bilíngue. Mas até hoje, eu sempre apoio a ideia da escola bilíngue. Eu acredito no trabalho de professores, dos professores, eu acredito nas crianças surdas, que elas conseguem se desenvolver, que elas conseguem ter capacidade, né? E também tenho formação na área como professora, né, da prefeitura. Aí eu parei de trabalhar e ai, que comecei a legal. trabalhar em faculdade também, na educação e ensino superior, né, ensinando Ai, que Libras também na bacana. faculdade. E aí, assim, aí foi uma preocupação com formação mesmo, eu quis mesmo atuar nessa área, né, porque é preciso aceitar o surdo também nisso, né, aprender estratégias de atendimento, de acompanhamento do surdo. Não é só aprender Libras e pronto, não é só. A gente precisa também, só saber a língua de sinais não é suficiente. Precisa realmente conhecer a cultura do surdo, né? A cultura surda, adaptar, saber fazer adaptação pedagógica, adaptações pedagógicas, o apoio à família do surdo também, né? Que é muito importante. Também o trabalho em parcerias, sabe? O professor não pode trabalhar sozinho. Não dá para trabalhar sozinho, gente. Sim. O professor precisa sempre estar em parceria com a gestão escolar, por exemplo. A gestão tem que estar junto com o professor e o professor junto com a gestão, né? Então, a gente precisa também de políticas públicas, né? Eu acho que é muito importante. E parcerias, por exemplo, com a família. É preciso, assim, que todas essas instituições trabalhem em parceria, porque sozinho não dá para fazer nada, né? Por exemplo, Aline, hoje, atualmente, fazendo uma comparação, né? Comigo, no período que eu estudei, com atualmente, com a atualidade, já está muito melhor, né? Já deu uma super guinada. Porque hoje tem acessibilidade, Sim. hoje a gente tem intérprete nas escolas, na sala de aula, a gente tem intérprete na televisão, a janela de Libras, né? Sim, a TV Cultura, inclusive, é um exemplo, né? É uma referência no que tange a inclusão da programação, né? A Natália, inclusive, trabalhei com ela, Thalita, são pessoas queridas que fazem um trabalho lindo e que, de fato, incluíram, né, a comunidade. E isso que você está falando, Adriana, é importante porque é o que você diz, né? A gestão democrática escolar. É preciso ter o apoio dos pais, os professores precisam de uma formação. Mas me conta uma coisa: a faculdade, quando você fez, você tinha intérprete com você? Você fez formação bilíngue? Conta aí para mim, Dri. Eu tive duas experiências diferentes, Aline. Primeiro foi, né, na pedagogia eu não tive, na minha formação de pedagogia eu não tive intérprete, né? Eu me formei em 95. E aí depois, Olha, né, eu fiz uma especialização na PUC, legal. no DAC, né? Aí lá eu tinha intérprete, né? Tem um ano lá que eu Ah, tive intérprete, né? E aí, assim, é porque era próprio para a área da surdez, né? Foi quando começou ali na PUC, né? Na DERDIC. Na DERDIC. ai, que legal, sim. Que bacana, sim. Não, desculpa, Então, eu já até a fiz o sinal errado. faculdade também não. Sinal errado, ela fez. Assim, DERDIC, sinal é esse. E aí eu fiz um ano lá. Quando terminei, eu comecei a trabalhar na prefeitura, né? E também eu comecei a trabalhar de novo na faculdade. Você, você fez faculdade? Ah, eu fiz outra faculdade, que foi a de letras. De letras Libras, né? Aí na Letras Libras, a faculdade de Letras Libras, eu tive intérprete também, né?
E aí, Ai, aí é sim, aí maravilhoso, porque era facilita. todo mundo fluente, muito melhor. Foi a melhor faculdade que eu fiz na vida. Eu aprendi Sim, demais, foi uma experiência excelente. Foi lá na UFSC, no polo na USP, né? A Universidade Federal de Santa Catarina com polo na USP. Né? Então, assim, os alunos eram todos surdos. Ah, maravilhoso, ah, surdos ali, né? A sim, gente fazendo a faculdade de Letras Libras. Então, foram duas experiências bem diferentes, né? sim, sim, bem melhor, né? Então, eu gostaria que você me falasse agora, Adriana, com a sua experiência de consultora, né, na TV Educação de São Paulo, como professora, educadora em colégio bilíngue, você acha que hoje, para uma criança surda ser incluída verdadeiramente, a língua brasileira de sinais, a Libras, deve ser a primeira língua dessa criança? Nós estamos conseguindo fazer isso no Brasil, com essa lei 10.436, que reconheceu Libras. O que que você percebe? Porque pelo que você passou, né, pelo teu histórico, é muito difícil antigamente para uma pessoa com surdez estudar, né, enfim, conseguir o seu local social no mundo. E hoje? Quando a criança ela entra na escola, é fácil? Como que se dá isso? A Libras está sendo a primeira língua? Como que se dá o seu trabalho? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, é muita coisa assim para falar, porque na verdade a inclusão mesmo, assim, tem muitas falhas, né, Aline? Muito, é muito problemático, Sim, sim, não está tudo pronto ainda, né? Então, assim, a inclusão tem a inclusão para os surdos. A inclusão é o surdo ouvinte dentro da sala de aula, mas isso ainda não está, assim, pronto, né? Então, se a gente for comparar, claro, né, na minha época lá, quando eu estudei, já melhorou muito, claro, melhorou muito, né? Na minha sala de aula eu era sozinha, né? Não tinha outros surdos, mas assim, né? Na minha experiência agora como professora, eu percebo que tem sim muitas falhas, né? Porque, por exemplo, nos concursos, quando você é aprovado, você faz uma prova, é aprovado, né? E aí você escolhe uma escola que tenha surdo, mas os professores não estão nem aí. Eles têm nenhuma preocupação. E quando eles escolhem uma escola que tem surdo, mas eles têm nenhuma preocupação com aquelas pessoas surdas, né? Isso acontece na prefeitura, no estado, enfim. E isso, para mim, é muito preocupante, na minha opinião, né? Eu luto mesmo assim na formação de professores, enquanto professora, formadora de outros professores, né? No curso de letras, por exemplo, licenciatura, tem assim, tem sim. Licenciatura, no curso de licenciatura, por exemplo, há muitos anos eu trabalho numa faculdade e nesse período, muito tempo que eu trabalhei lá, eu percebi assim que os professores tinham formação pedagógica, mas não estava assim 100%, né? Não tinha nenhum foco no surdo, né? E aí, assim, porque sim, assim, a quantidade de horas de Libras, por exemplo, é quase nenhuma, pouquíssima, né? Então, assim, por exemplo, no curso de pedagogia, né? Tem várias disciplinas e tem lá Libras. E aí tem 60 horas de Libras. Você acha que dá? Que vai, a pessoa vai ficar não, em língua de sinais, vai compreender a língua de sinais? Não dá. O professor precisa se formar numa faculdade e aí ele precisa ir para um curso, ele precisa de contato com os surdos, com a comunidade surda, né? Ele precisa aprender e ser fluente na língua de sinais. Só as outras disciplinas ou só a Libras como disciplina de uma faculdade não resolve, né? Só dentro do conteúdo ali programático, né? Tinha, sim, né? Eu tenho algumas faculdades que tem. E eu posso ensinar, mas infelizmente na prática não é assim, né? Então, se o professor ele aceita, eu tenho 60 horas e ele tem coragem e vai ensinar para o surdo certamente vai ser prejudicado, a criança vai ser prejudicada no processo de aprendizado dela, e para mim isso é muito triste, é muito grave, Aline.
Sim. É muito importante que se tenha consciência, que se tenha realmente um foco na pessoa surda, das diferenças que a pessoa surda tem, que é preciso uma metodologia diferente, o ensino bilíngue, a fluência na Libras, né? O conhecimento da cultura surda, a didática, né? A adaptação da disciplina do ensino, sabe? Então, aqui na TV Educação, por exemplo, eu tenho aprendido muito com a Natália, né? Também com a Carol, com a Cris, com a Mari. A Cris e a Mari que são surdas também. E eu também sou surda. Amanda, desculpa, é Amanda, né? Eu falei Carol, falei errado. A Amanda, a Mari, a Natália, isso. A Adriana, isso. Somos as 4 surdas consultoras que trabalhamos. E agora tem o Felipe. O Felipe, que também é um novo consultor surdo que acabou de ser contratado. Novo, né? Foi contratado agora. Que legal, mais um. Que legal, que legal. Adriana, o pessoal tá rasgando elogios aqui para você. Estão comentando. A Adriana é uma excelente profissional. Admiro muito você, Adriana. A Adriana é uma vitoriosa. O pessoal tá aqui adorando esse teu histórico, esse nosso papo, a nossa conversa. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Vamos lá, vamos para... Ela falando aqui, né, que ela está trabalhando agora aqui com os consultores na área, na TV Educação, e eu continuo apaixonada, continuo apaixonada pela área da educação, né? E agora, né, com essa acessibilidade para as escolas, por conta da pandemia, da quarentena, né, para as crianças que estão em casa, a gente pesquisa com afinco, a gente faz várias adaptações, estratégias de como a gente poder ensinar, de como... Olha, é maravilhoso, gente. Eu estou muito feliz por essa oportunidade, né? De realmente, assim, de ver que os surdos são super interessados, são felizes. Eles estão em casa, estão seguros, mas não estão sozinhos, né? E os surdos precisam desse amor e desse aprendizado. O principal é o aprendizado. Não é só a presença do surdo sentado numa escola, numa sala de aula. Ele precisa sentar e aprender. Isso é maravilhoso. Então, a gente precisa lutar pela educação, né? Sempre lutar pela educação. Não é só, eu sei língua de sinais. Ok. Não, a gente precisa de parceria. Parceria, né? Da família. Parceria. Essa parceria é muito importante na aceitação do surdo, aceitar a língua de sinais, aprender a língua de sinais. Também tem uma novidade aqui. Deixa eu falar para você. Vamos lá. Sobre família. A minha família, gente, já, assim, eu tenho 50 anos, tá? Sou velha. Mentira! Não acredito, Adriana, você tá linda! Ó! Gente, quero ficar assim, amiga! Tá bem! Eu também. Que linda! 50 anos! E eu vou contar uma coisa para vocês, né? Na minha família, a minha família não sabe Libras, não sabia Libras, né? Mas tudo bem, né? Esse ano eu comecei, quando começou a pandemia, né? E essa situação de quarentena, todo mundo, me ensina Libras, me ensina Libras. E agora eu sou professora e os meus alunos são a minha família. O meu irmão está aprendendo Libras, a minha sobrinha está aprendendo... Sobrinha? A minha sobrinha está aprendendo Libras, né? Meu sobrinho também, os meus sobrinhos. Então, assim, é muito legal, porque parece que a família parece que começou a gostar, a sentir a língua de sinais mesmo, e se interessar, né? Mas é uma experiência também que eu fico muito feliz, né? Eu estou tendo uma experiência muito legal na minha casa de ensinar Libras para minha família, né? Então, assim, é preciso essa parceria na família e também a parceria da escola, né? Com o surdo. É isso. Outra coisa também que é muito importante. O professor, ele precisa também lutar pelos direitos dos surdos, apoiar essa luta pelos direitos dos surdos, né? Por políticas públicas. Porque a gente tem muitas leis importantes, né? Tem, por exemplo, 4 leis muito importantes.
A lei que reconheceu a língua de sinais, que é a lei que vocês citou, o decreto 5626 que obriga, né, regulamenta essa lei. Tem, assim, algumas coisas que faltam nesse decreto, é claro, precisa melhorar. Por exemplo, o decreto não tem, assim, a quantidade de horas que é preciso. Se precisa ser formado... Se você já tem uma faculdade, tem um curso de Libras como disciplina de 10 horas, ok. A lei já aceita isso, então eu acho que é errado, precisa mudar algumas coisas, né? No decreto, tem algumas falhas, sim, né? Mas tem também a lei que regulamentou a profissão do intérprete, muito importante, gente, porque o intérprete educacional, por exemplo, ele precisa de formação, né? Tem Imagino, poucos sim. cursos de formação nessa área, né? Hoje em dia tem agora, por exemplo, nos cursos de faculdade, na UFSCar tem, né, um curso de formação de intérpretes de graduação, a UFSC também tem. Mas são poucos, nesse Brasil enorme, né, tem poucas faculdades que oferecem essa formação. Sim. Mas é muito importante o intérprete ter a formação também, né? E outra lei também, a LBI, né, muito importante. Essa lei é muito importante, né, a Lei Brasileira de Inclusão. Ela valoriza, assim, todas as pessoas com deficiência, não somente surdos, mas todas as pessoas com deficiência. A LBI, ela abrange todas as deficiências, todas as áreas da educação, da saúde, do trabalho, né? A LBI, assim, ela é uma lei completa mesmo. E a gente precisa lutar para que ela, né, para que haja fiscalização disso, né, para que realmente ela seja uma lei de fato que aconteça, né? Estão comentando aqui, Adriana, para você comentar sobre as escolas bilíngues. Como que funciona uma escola bilíngue? A criança, ela aprende primeiramente Libras, depois a língua portuguesa. Estão perguntando isso, para você falar sobre as escolas bilíngues. Obrigada pelos comentários, porque eu não estou chegando nada, Aline. Tá pequeniníssimo aqui pra gente. Estou chegando nada. Mas é bom que você está lendo e fazendo as perguntas aí pra gente. A Thalita está traduzindo. A escola bilíngue, ela tem uma proposta. Como que é essa proposta, né? De ensino da língua brasileira de sinais como primeira língua, como L1, que a gente fala. O que isso significa? Que a criança vai entrar na escola, ela não tem nenhum tipo de comunicação, geralmente, né? Ela não sabe português, ela não sabe a Libras, geralmente é assim. E a escola recebe essa criança, né? Essa criança surda na sala de aula, né? Com quantos anos? 4 anos, 5 anos? Tem algumas escolas bilíngues que já desde zero, né? Desde bebezinho já. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, tem 6 escolas. Temos 6 escolas bilíngues na Prefeitura de São Paulo, né? Tem do infantil até do 1 ao 4º, do 5º ao 8º. E aí, dessas escolas, tem uma que tem ensino médio. Uma dessas 6 tem ensino médio, que é o Ellen Keller, né? A escola Ellen Keller. Esse é o sinal da escola. Então, a proposta da escola bilíngue é isso. A criança, ela vai aprender a língua de sinais como primeira língua, né? Legal. Na hora da aula, na hora das disciplinas. No português, ela tem tudo em língua de sinais, geografia. O professor vai ensinar, vai dar aula em língua de sinais. Então, é um primeiro momento. No segundo momento é que entra o português, a leitura e a escrita. Não é ensinar a criança a falar, a oralizar, não é isso. É leitura e escrita. Então, e aí na escola bilíngue ensina o português escrito e o português, a leitura e a escrita, né? Aí, se a criança quer aprender a falar, ok, não tem problema. A família leva a criança até a fono, faz acompanhamento, né, na área da fono,
que vai dar o apoio, mas também uma fono que saiba a língua de sinais para que ela desenvolva também em conjunto com a oralização na comunicação dela. Então, essa proposta bilinguista, do bilinguismo, né? Que a gente fala que é a proposta do bilinguismo, sempre valoriza a língua da comunidade surda, a língua do surdo como primeira língua, que é a Libras, né? Esse é o ponto principal. E aí depois, né, que ele vai aprender o português, porque, claro, o português também é importante, né? É bilíngue, ele precisa das duas línguas de forma igual. Tem Sim, uma língua maior que a outra, né? É preciso desse sim. equilíbrio. E aí, Mas se o professor quer ensinar na escola bilíngue, ele precisa, se você quer ser professor numa escola bilíngue, você precisa da formação pedagógica e pós-graduação também. estão perguntando agora, Adriana, estão falando assim, que bom vê-la aqui divulgar Libras e os direitos dos surdos, porque nesse momento de pandemia, muitos estão sem acessibilidade e muitos estão excluídos das aulas online. Ver vocês debatendo sobre isso é só alegria. Você até comentou um pouquinho, né, Dri, sobre a pandemia, que você com a sua equipe de consultores estão fazendo aí o máximo, mas quais são os desafios de se ensinar remotamente, né, a comunidade surdos, alunos surdos na pandemia, com a Covid? Boa pergunta, Aline. Aqui no meu trabalho na TV Educação, né? Uhum. Que é o sinal, e é TV Educação o nome, né? Esse sinal aqui. É uma área que. Isso. E assim, são aulas ao vivo, tá? São professores do Estado Ah, também, são professores do Estado e da Prefeitura. Eles vêm aqui, eles vão na TV Educação, eles dão aula ao vivo, e aí nós, consultores de Libras, junto com eu e a Amanda, né? A gente acompanha o intérprete na aula, mas antes a gente recebe, né, por e-mail todo o material de aula, os slides, o conteúdo da aula. A gente recebe assim, no computador e a gente pesquisa sinais, e aí a gente faz toda uma pesquisa de como adaptar a gramática para a língua de sinais e também como adaptar. Assim, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem tá. professor de manhã, um professor que ele é do primeiro ano, né, de alfabetização. O professor, às vezes, ele tem a didática dele, ele gosta de, por exemplo, ensinar a falar A, B, né, né, e aí a gente adapta, né, o som não dá para adaptar, a gente adapta a língua de sinais, a gente usa, por exemplo, a datilologia, né. Entendi. O intérprete já é acostumado, né? Também faz essa adaptação, essa tradução. Por exemplo, ele está ouvindo o professor, aí ele fala, o professor está falando A. Em Libras ele faz a datilologia. Só uma comparação, né? Porque são duas línguas ao mesmo tempo, né? O professor foca no aluno ouvinte, claro, e o intérprete está focado ali no surdo. Então, tem várias adaptações, estratégias, a gente precisa estudar para ter uma tradução de qualidade, né? Claro. Não é só acompanhar, né, o português como uma legenda, não. A gente tem que adaptar, a gente tem que ter realmente um contexto e conteúdo que combina com a cultura surda, de acordo com a cultura surda. Ai, legal, sim. Mas é legal também, assim, a estrutura que a gente tem, porque sabe, receber o material antes, ter tempo para pesquisar, isso é ótimo, né? Isso na TV Educação todas as modalidades, por exemplo, de manhã, né, do infantil, do primeiro até o terceiro, aí à tarde, do quarto até o quinto,
E à noite tem o EJA também. E tem também o telecurso. Todos têm tradução de todas as aulas no ensino médio. Então, assim, é o dia inteiro. A gente traduzindo, adaptando, estudando as disciplinas, como fazer a tradução, como fazer estratégias para garantir acessibilidade para os surdos. Agora, nesse período de quarentena, o que tem se mostrado muito é que é possível fazer essas parcerias e parcerias que dão certo, Aline. A Que educação, bom. junto com a política, com políticas públicas, a TV Cultura aceitou esse desafio de acessibilidade, mas é só uma acessibilidade por obrigação? Não, a área de educação também, o surdo não parou, né? Não parou para os surdos e o surdo não parou, o surdo não ficou sozinho. Está tendo a oportunidade de aprender, de continuar aprendendo, e isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque acessibilidade é tudo. Ela afeta todo o desenvolvimento da criança, o conhecimento dela, a identidade dessa criança, o aprendizado, leitura, escrita, é tudo. A acessibilidade tem que estar em tudo. Mas é só assistir uma aula? Não, né? A família precisa apoiar também, gente. A família precisa ser parceira, brincar junto, aprender junto, né? É um momento de união, eu acredito, esse momento que a gente está agora. Muito bem, muito legal. Vamos ver, vamos abrir para mais perguntas. Tem mais alguém que está aqui nos acompanhando, que quer fazer a sua pergunta, falar com a Adriana. Adriana, continuam subindo elogios para você. Subiu um falando que teve aula com você na pós, que você é um ser humano incrível. A sua irmã também colocou aqui, minha irmã, e jogou um coração. Pessoal rasgando elogios aqui para você. Tenho dois irmãos, tenho dois irmãos surdos. Beijo para vocês. Na verdade, eu já dei aula na pós também, é verdade. Tem um aluno. Então comentaram, eu tive aula com a Adriana na pós, a Adriana é ser humano incrível e tal. Eu acho que é isso. Acho que você como maravilhosos também, Aline. Eu também tenho alunos maravilhosos. Meus alunos também são maravilhosos. Nós falamos um pouquinho da lei, né? Falamos da sua história, do seu histórico todo. Falamos da alfabetização bilíngue. E agora, para a gente finalizar, que a gente já está no deadline do IGTV, da live, você acredita que integrar o ouvinte com o surdo no mesmo espaço é possível? Você comentou um pouquinho, né, que é um desafio ainda, né, a questão da inclusão. De fato, que muita coisa já foi alcançada, mas que ainda precisa ver essa integração da família, precisa ver a formação do professor, porque eu tive Libras quando eu fiz história, há um tempo atrás, e eu não, de fato, como você falou, não basta somente você ter as 60 horas de Libra no currículo, né, da faculdade, porque não te forma, não te prepara para atuar com um aluno surdo, enfim, é muito incipiente. Então, quais são os pontos desafiadores? Hoje, se você pudesse ter uma oportunidade de falar para o Dória, falar, olha, o que a gente pode fazer para melhorar mais, melhorar a inclusão? O que a gente faria? Vou sentar e vou conversar umas 2, 3, 4, 5 horas com ele. Vou explicar muitos detalhes para ele. Imagino. Olha, para mim, na minha opinião, mais importante, assim, eu não posso responder, por exemplo, sim, a inclusão é certa, sim, a inclusão é errada, né? Não posso responder isso. Eu preciso, o que eu posso afirmar, pontuar mesmo, é que precisa mesmo a obrigatoriedade
de aceitar o surdo em qualquer escola, né? Ah, pensar, essa escola é melhor, essa escola é melhor, esse modelo é melhor. Não. Todas as escolas precisam estar de mente e coração abertos, né? E aceitar essa mudança e aceitar o surdo dentro do local, do ambiente escolar. Tem algumas escolas bilíngues no Brasil, né? Nós temos. Algumas são, nossa, são referência mesmo. Mas algumas precisam melhorar, faltam muitas coisas, tem muitas falhas, tem muitos problemas, falta professor, falta material, faltam muitas coisas, né? Igual na escola inclusiva, né? Algumas são maravilhosas, que realmente é onde efetivamente tem inclusão, o surdo consegue se desenvolver, mas algumas da mesma forma. Tem as falhas também, né? Tem problemas, falta material, falta o governo investir nessa escola inclusiva, faltam intérpretes, tem diversos problemas, tanto em uma quanto em outra. Mas ambas as escolas são importantes. A escola bilíngue é importante, a escola inclusiva é importante. O que nós precisamos pensar é como melhorar. Essa é a pergunta-chave. O que tem de problema aqui? Como que eu posso melhorar e seguir isso passo a passo? Caminhar um passo por vez. Não adianta eu defender uma escola, um modelo. Eu preciso defender a acessibilidade na educação de qualidade para o surdo em qualquer escola. Se em São Paulo São Paulo precisa garantir a acessibilidade no interior da mesma forma, né? Lá no norte, no sudeste, precisa garantir essa qualidade. Todos os lugares. Tem um surdo naquele lugar, tem que ter um intérprete naquele ambiente, né? Temos 1000 surdos, temos que ter intérprete. O professor precisa apoiar, né, os cursos de formação, precisam de cursos de apoio também. O governo precisa garantir investimento para acessibilidade, né? Formação para professores, claro, né? Na área da educação. A educação vale a pena, gente. É isso que eu posso dizer. Eu acredito na educação dos surdos. E, né? Agora, qual escola, né? Em qual escola? Em todas. Sim, uma inclusão de fato, né? Se está ruim hoje, a gente tem que caminhar para melhorar a cada dia. É isso. Bom, vamos abrir para mais perguntas. O pessoal quer fazer mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Exatamente. Tem uma pessoa aqui comentando que de fato não é uma realidade para todo o Brasil. Como você disse, São Paulo ainda é referência, mas, né, ainda não é uma realidade para todo o Brasil. A Núbia está perguntando, Adriana, como que foi o curso de pedagogia que não tinha intérprete? Como foi o processo? Eu comecei a estudar pedagogia. Desculpem. Saúde. Quando eu comecei a estudar, né, na faculdade de pedagogia, na época eu sentava perto do professor e eu ficava prestando atenção no que o professor falava, mas eu pedia para ele me dar tudo em texto, né, para eu ler em casa, para eu estudar. Minha mãe me ajudava com as minhas dúvidas, eu aprendi assim, né? E aí eu usava um dicionário, é um esforço dobrado mesmo, né? Na verdade, na minha faculdade de pedagogia, naquela época, foi um momento que eu gostei muito, né? Na verdade. Porque, assim, foi um momento de prática para mim, de treinamento. É um momento que E foi um momento que eu escolhi, né? Uma escola que tinha crianças surdas para aprender. E aí eu comecei a aprender mais do que só a prática acadêmica, teórica. Eu fui mesmo para a prática, né? E aí, sim, o professor, por exemplo, ele me dava a prova, eu era ruim, ele me dava a prova novamente, eu tentava novamente. Ele me dava oportunidade também para melhorar.
E aí foi nessa época de faculdade que, assim, eu já tinha mais maturidade também, eu conversava, eu assumi já, eu já assumia que eu era surda, que eu precisava dessa ajuda, desse apoio. E aí, assim, mas quando eu estava quase me formando, e aí quando eu estava quase me formando, que eu descobri que eu tinha direito ao intérprete, aí já tinha passado todo o curso, né? Não adiantava mais. E aí, quando eu terminei a formação, que eu fui trabalhar na escola bilíngue. Antes, né, eu fiz a faculdade de pedagogia junto com os ouvintes. E aí, no último ano, que eu fiz o curso na PUC também, né? Que eu entrei no EDRAC. E aí, ali tinha intérprete. E aí, eu aprendi muito ali naquela troca com o intérprete. Aprendi Libras também, aprendi, né? Sobre esse foco específico na área da educação de surdos. Mas foi um período muito difícil mesmo. Não foi fácil, não, gente. Não foi fácil. Imagino, Mas eu sim. gostei. Eu gosto até hoje. Eu gosto até hoje. Gosto muito, assim, de ler, de ver esse esforço, assim, no estudo. Eu gosto muito até hoje. Adoro. Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntinhas. No futuro, a Deli tá falando que no futuro meu sonho já é o mestrado, já. Tô esperando um pouquinho, mas já tô Ah, esperando o muito mestrado. bem! Sim, sim, é verdade. A Natália tem mestrado, eu acho que doutorado também. A Natália, da Não, TV. é mestrado. Não tenho certeza. A Natália tem mestrado, é mestrado. Ela está agora fazendo outra faculdade, eu acho que é letras. Ela está fazendo Ai, que a legal! 15ª Sim, faculdade dela. A Natália me ensina muito, Aline. Assim, é uma pessoa maravilhosa, ela é sempre muito generosa, uma mente aberta. Ela sempre dá sim. muita dica, assim, muitas estratégias que ela usa e ela me ensina. Nossa, ela é ótima. Eu adoro trabalhar com a Natália, adoro. Eu também. Ai, que bom! É Thalita também verdade. agora. A gente Thalita também. que nós duas já trabalhamos há muitos anos numa escola inclusiva, num projeto inclusivo. Em 2016, 2015, a gente trabalhou junto numa escola inclusiva. Eu era intérprete, a Adri era coordenadora, né? Do projeto de inclusão. Muito legal. Foi quando a gente se conheceu e agora a gente se encontrou de novo aqui. Ai, muito bem. Olha, Adriana, muitíssimo obrigada. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite em falar um pouquinho da sua história. Todo mundo aqui falando, né? Enfim, Adriana vitoriosa, guerreira. E obrigada por compartilhar o seu conhecimento sobre a educação inclusiva, sobre a enquanto educadora também que você é, educadora maravilhosa, falar um pouquinho pra gente sobre as escolas bilíngues. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz. Eu que agradeço muito, Aline, agradeço muito a oportunidade. Foi a primeira vez, primeira live que eu fiz. Eu tava nervosa. Gente, verdade, ela passou o dia todo me perguntando coisa no WhatsApp. Eu, calma, Adriana. Aí cheguei aqui, ai, Espero que você tenha gostado. mas eu quero agradecer também, né? O pessoal que está assistindo, que está comentando. Me desculpa, eu não consegui ler nada desses comentários. Né? Mas a Aline leu as perguntas, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem continuar, né? Pelo WhatsApp, e-mail, vocês podem, eu respondo sim, apoio e a gente conversa com mais calma, né? O meu e-mail é Drica, com C, Eu vou escrever aqui, você, Drica, é, Drica, Drica, a horta, Drica com C, horta com H, @gmail.com. Aí você vê de novo se está certo. Drica, horta com H, @gmail.com. Pegou? ai, @gmail.com. Prontinho. Mandei aí, olha o pessoal de Brasília falando aqui, ó, quem está acompanhando de Brasília? A Renata, acompanhando aqui de Brasília, essa excelente profissional. Renata.
Renata é fono, Ai, conheço a Renata, fono. minha cunhada. É, quando eu fiz o ensino médio com meu cunhado, ela namorou meu irmão e casou Ah! de longa data do ensino médio. Beijo, Renata, maravilhosa, fono maravilhosa, faz um trabalho, uma profissional maravilhosa. Ai, gente, que bom. E a Galesse falando aqui, Dri é um super exemplo. Me ensina muito. Obrigada pelo carinho. Ai, Um muito beijo. obrigada, viu, Um beijo para Adriana? todos. Muito obrigada. E obrigada, viu, Thalita? Obrigada a você também. Também. Thalita aqui interpretando para mim. Uma pessoa maravilhosa também. A gente trabalhou juntos já. Nossa, Agora, sim. a TV Educação também, ela me ajuda, né? E agora a gente está... não pode estar mais coladinha do que está. Mas é uma amiga especial para mim também. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Imagina. Né? Foi um prazer te conhecer, Aline. A Adri tá falando. Ai, igualmente, Depois. igualmente, Adriana. A Aline trabalhou aqui na TV. Você não tá mais, né, Aline? Porque tem horário Não, diferente. eu saí em janeiro, eu trabalhei na TV Cultura. Trabalhou aqui na TV Cultura também. Ela era da equipe de acessibilidade da descrição, não era? Ah, é. Conheço, essa Exatamente. criatura é linda também, de pertinho. Saudade de você. É verdade, saudade. E eu trabalhei com a Thalita, viu, Adriana? Eu trabalhei com a Thalita. Tem muita gente aí, tem muita gente da TV Cultura aqui. Tem o Vini, a Mari, Via Lari também, Larissa, estão tudo aqui assistindo a gente. Beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Um beijo grande.